Era a única coisa que tornava a Rússia grandiosa, disponível em abundância e servindo como a espinha dorsal da economia do país. Essa única coisa deu a Putin algo ao qual ele podia se apegar enquanto suas operações militares especiais se transformavam em uma guerra de vários anos. Mas a Ucrânia tirou isso dele. E não é só a guerra que saiu do controle agora. O caos explodiu na Rússia enquanto as pessoas estão brigando por gasolina no país da fartura, ou deveríamos dizer, da antiga fartura. A campanha de ataques em profundidade da Ucrânia causou um tipo de dor que Putin nunca esperava, e são os russos que estão pagando o preço. A Rússia achou que estava se recuperando de tudo isso. No final de julho, algumas refinarias haviam retomado as operações, levando o Intellinews a noticiar que havia sinais de que a crise de combustíveis de 2 meses na Rússia estava chegando ao fim. Os limites estavam sendo retirados nos postos de gasolina, e o vice-primeiro-ministro Alexander Novak declarou que a situação estava se estabilizando gradualmente. A Rússia havia superado o pior de uma campanha que durou meses contra suas refinarias de petróleo, e as coisas estavam começando a melhorar. Como Alexander Novak estava enganado, uma segunda onda de escassez de combustível começou. Isso pode ser o ponto de virada para o povo russo. Os postos de gasolina que estavam voltando a funcionar gradualmente foram fechados novamente. Em um relatório de 20 de agosto, a Euronews revelou que a gasolina estava disponível em apenas 28% dos postos de combustível da Rússia. Não estamos falando de uma única região aqui, estamos falando de toda a Rússia. Esse número de 28% vem do aplicativo nacional de monitoramento de gasolina GoodBenz, e isso acontece depois de uma semana em que a gasolina estava disponível em 41% dos postos. Então, não estamos vendo um caso isolado aqui, estamos vendo uma crise, um padrão de postos de gasolina ficando sem o único produto que vendem, e o único produto que a Rússia é conhecida por produzir em grande quantidade. Aquelas restrições de combustível que haviam sido suspensas no final de julho voltaram a vigorar nessa segunda onda de escassez de combustível, em Moscou e nas regiões ao redor, que representam a joia da coroa da Rússia, onde as pessoas deveriam estar protegidas do impacto da guerra. Mais do que em qualquer outro lugar do país, os postos de gasolina pertencentes à gigante do petróleo Gazprom Neft impuseram um limite de 60 litros para gasolina nos postos regulares e de 40 litros nos postos automáticos. Tatneft, que é outro grande produtor de combustível, impôs um limite de 60 litros para diesel e de 50 litros para gasolina. Outros postos regionais foram ainda mais longe, restringindo os motoristas a apenas 30 litros. Em regiões mais distantes, a situação é ainda mais grave. Os limites nunca foram suspensos em lugares como a Sibéria e o extremo oriente da Rússia. Na Crimeia, praticamente não resta gasolina. Enquanto a Ucrânia mantém uma brilhante estratégia assimétrica que isolou a península do restante da Rússia continental. Estamos vendo a capital e a joia da coroa do domínio russo, ambas lutando para conseguir um recurso que teoricamente deveria ser abundante na Rússia. Isso é humilhante para Putin. Outras regiões adotaram medidas ainda mais estranhas. Tanto em Lipetsk quanto em Orenburg, as autoridades locais determinam quem pode abastecer seus veículos usando um sistema estranho baseado nas placas dos carros. Em um dia, aqueles com placas que contêm números ímpares podem entrar na fila para abastecer. No dia seguinte, é a vez das pessoas com placas que contêm números pares. Isso está acontecendo na terra da suposta fartura de combustível. Agora, dezenas de regiões da Rússia estão tendo que lidar novamente com a falta de gasolina e diesel nas bombas. As filas estão ficando insanas. E o mesmo acontece com as pessoas que são obrigadas a passar horas esperando nelas. O Kyiv Post relata que testemunhas no local agora afirmam que as filas em Moscou chegam a até 1 quilômetro. Muitos vão esperar em vão, já que os postos de gasolina estão fechando por falta de produtos. Outros só conseguem oferecer diesel e os motoristas voltam a comentar que são obrigados a visitar vários postos de gasolina apenas para descobrir que não há mais nada disponível. Quando finalmente encontram postos que têm combustível, passam horas esperando, torcendo desesperadamente para que, quando o carro conseguir avançar lentamente pelo quilômetro de fila, ainda reste algo para eles. As tensões têm aumentado. O que estava fervendo sob a superfície transbordou. Russos irritados, incapazes de conseguir a única coisa que seu país deveria ser capaz de fornecer, estão descontando sua raiva. Ainda não em Putin, mas uns nos outros. O caos tem surgido à medida que as filas se estendem cada vez mais. Imagens começaram a surgir de pessoas comuns sendo levadas ao limite, saindo de seus carros e partindo para a briga com outros que foram forçados a essa situação por uma combinação da incompetência do Kremlin e da estratégia de ataques a refinárias da Ucrânia. Qualquer pequena ofensa e qualquer infração menor agora servem como gatilhos, enquanto a violência irrompe do lado de fora dos carros parados, enquanto seus motoristas aguardam sua vez no posto de gasolina. A conta Let's Arm Ukraine no X não demonstra simpatia. Ao compartilhar um vídeo da violência, o canal afirma que a selvageria russa tradicional por combustível voltou às ruas de Moscou. Imagens noturnas de câmeras veiculares mostram homens adultos brigando no meio da rua, lutando como animais pelas últimas gotas de gasolina. Essa é a genialidade da estratégia ucraniana de atacar refinarias.
Não se trata apenas de privar o Kremlin do dinheiro de que precisa para continuar a invasão da Ucrânia. Cada vez que uma refinaria é destruída, a escassez de combustível piora e a Rússia precisa lidar com o seu próprio povo. O tecido da sociedade russa está se desfazendo pelas costuras. O refino russo despencou em 2026 à medida que os ataques ucranianos às refinarias ficaram cada vez maiores e mais agressivos. A ideia de atacar refinárias não é novidade. Em 2025, a Ucrânia usou essa abordagem com grande eficácia, causando uma crise de combustível também naquele ano. Essa crise durou vários meses antes que a Rússia conseguisse estabilizar a situação, pelo menos por um tempo. A situação de 2026 é muito pior. Os ataques da Ucrânia provocaram duas ondas separadas da crise de combustível, interrompidas apenas por 2 semanas em que a Rússia achou que poderia voltar aos trilhos. A Forbes russa calculou que as refinarias danificadas agora representam 54% da capacidade total de refino do país. Isso significa que mais da metade das refinarias da Rússia estão fechadas ou operando com capacidade limitada. A produção diária de combustível está tão baixa que foi criado um déficit. Em julho, a produção de gasolina caiu para cerca de 80 mil toneladas, enquanto a demanda sazonal chega a até 120 mil toneladas por mês. Em resumo, isso significa que a Rússia está produzindo 35% menos gasolina do que sua população precisa, e é por isso que vemos as filas. Putin descreve a situação como não crítica. Ele está mentindo. No início de agosto, o refino de petróleo russo caiu para o nível mais baixo em 24 anos, tudo devido aos ataques de drones da Ucrânia. Em julho, as refinárias da Rússia processaram 3,6 milhões de barris de petróleo bruto por dia, uma queda em relação à média de 5,3 a 5,6 milhões de barris diários entre de 2020 a 2025. A Rússia não via nada assim desde maio de 2002 e a situação não está melhorando. A Ucrânia atingiu 18 refinarias da Rússia em julho, com destaque para um ataque recorde de 2.500 quilômetros contra a refinaria de Omsk, na Sibéria. Mas não é só a quantidade de refinarias atingidas que causa o problema, é a forma como a Ucrânia as atinge. A Ucrânia não está simplesmente atacando uma refinaria e parando por aí. Uma vez que uma refinaria é atingida, ela se torna alvo de ataques repetidos. A refinaria em Ryazan é um exemplo perfeito. Ela vem lidando com o processamento interrompido ou paralisado desde 29 de julho, já que os drones da Ucrânia continuam chegando. O mesmo acontece com as refinarias de Volgogrado e Saratov. A Ucrânia ataca uma vez, causa danos e depois ataca novamente, impedindo que as equipes de reparo trabalhem, o que mantém as refinarias fora de operação por ainda mais tempo. E não é só o combustível que está sendo afetado. Como destaca a mídia United 24, em um relatório de 19 de agosto, o preço do óleo de motor na Rússia disparou 100%. Mesmo que um russo consiga colocar gasolina no tanque, esses aumentos de preço para lubrificantes básicos tornam a manutenção básica mais cara do que nunca. O motorista comum vai sentir que está sendo atingido de todos os lados, tudo por causa de drones atacando refinarias a dezenas, se não centenas de quilômetros de onde ele sente o impacto. A única coisa que esses motoristas vão esperar é que o Kremlin tenha algumas soluções em andamento para acabar com todo esse caos dos combustíveis. Sobre isso, o Kremlin tem soluções sim, mas não são as que o russo comum gostaria de ver. Repressões, mentiras descaradas e uma transformação completa de titã dos combustíveis para importador desesperado são tudo o que o Kremlin consegue propor. Mas antes de entrarmos em tudo isso, fica o lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Se você está aprendendo com o canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. A solução atual da Rússia para o caos das filas em seus postos de gasolina é iniciar uma repressão. Em um relatório de 21 de agosto, o The Independent disse que Putin está mandando prender russos por reclamarem da falta de combustível. E há vários exemplos. Lembre-se de Volgogrado, região dos ataques repetidos que tiraram sua refinaria do ar. Lá, a polícia prendeu 5 pessoas simplesmente por gravarem um vídeo pedindo ajuda ao chefe do Comitê Investigativo da Rússia, Alexander Bastrikin. Esse apelo exigia respostas sobre por que os funcionários locais receberam cartões de combustível prioritários enquanto o público ficou sem nada. Isso foi rotulado pelo Kremlin como uma reunião pública não autorizada e multas foram aplicadas. 5 pessoas gravando um vídeo. Isso já é considerado uma reunião pública não autorizada na Rússia neste momento, o que é tão insano de dizer quanto parece. O jornal The Independent relata que em Perm,
um morador local chamado Lev Samoilovsky recebeu uma multa de $120 simplesmente por mencionar um protesto em seu canal do Telegram, que tem apenas 44 seguidores. É a esse ponto que a sociedade de vigilância na Rússia chegou. Um homem com quase nenhuma presença nas redes sociais ainda está sendo rastreado e punido apenas por levantar a possibilidade de, talvez, só talvez, reclamar em grupo sobre o que a guerra de Putin trouxe para o povo da Rússia. Isso é intimidação. Não há outra maneira de descrever isso. O Kremlin quer que o povo russo aceite e fique calado. Afinal, se nenhum russo está reclamando de uma crise de combustível, então a crise magicamente desaparece aos olhos de Putin e seus comparsas. Quanto mais vozes o Kremlin conseguir silenciar, mais fácil fica para as autoridades russas dizerem ao povo que eles precisam ignorar o que veem e ouvem. Em 18 de agosto, o ministro da Energia da Rússia, Sergei Saveliev, fez a alegação ridícula de que gasolina e diesel ainda estavam disponíveis em todos os lugares. Lograntso, paradoxalmente, afirmava que estava ciente dos problemas de filas e que o ministério estava trabalhando para resolver esse problema. Afinal, qual é a verdade, Saveliev? Se o combustível estivesse em todo lugar, o problema que você está prometendo resolver nem existiria para começo de conversa. Quer dizer, claro, vai ter um pouco de combustível nas regiões onde há restrições, então Saveliev está tecnicamente certo. Mas isso não significa muito para os russos que estão desperdiçando a vida esperando por combustível que pode já ter acabado quando eles finalmente chegarem ao posto. É uma resposta tão indiferente para um problema tão crítico. Uma completa falta de humanidade, que é basicamente o que já esperamos do Kremlin neste ponto. Mas se você quer falar de indiferença, tem o Putin. Ele tem sido tão despreocupado quanto Saveliev ao lidar com a crise de combustível da Rússia, afirmando: não há consequências críticas desses ataques. Não houve nenhuma e não pode haver, mas elas, é claro, nos causam danos. Isso é óbvio, nós entendemos, nós vemos e sabemos disso. Outra mentira. Há claramente consequências críticas, e a parte final dessa declaração está cheia de palavras vazias. Bem, a menos que o problema seja pessoas reclamando de combustível em um grupo de 5, nesse caso, o Kremlin age imediatamente. Mas ainda pior, enquanto uma segunda onda de escassez de combustível abalava seu país, Putin estava o mais distante possível do problema. Ele fez uma visita às Ilhas Kurilas, perto do Japão, enquanto tentava afirmar a autoridade da Rússia sobre uma parte disputada desse arquipélago. Mas as ramificações geopolíticas disso não são o que importa para os russos que estão lidando com a crise de combustível. Enquanto fazia um tour pelas ilhas, Putin visitou uma fábrica de processamento de peixe onde provou caviar. Enquanto seu povo enfrentava filas por uma necessidade básica em casa, Putin saboreava comida de luxo e até brincou dizendo que gostou tanto que queria levar um pouco para Moscou. Esse é Putin em poucas palavras. Ele é como Maria Antonieta dizendo ao seu povo para comer bolo enquanto eles sofrem. E todos nós sabemos o que aconteceu com ela quando visitou uma guilhotina francesa. Dizer que a Rússia está tratando mal seu povo seria um eufemismo, já que a segunda onda de escassez de combustível assolou o país. Mas por trás das repressões e das mentiras, a Rússia está tentando tomar algumas medidas práticas para resolver sua crise. Tentar é a palavra-chave aqui, já que o que a Rússia está fazendo não resolveu o problema. Em vez disso, cada passo que o Kremlin dá expõe o desespero da Rússia. Proteger o abastecimento interno foi o primeiro e mais lógico passo tomado pelo Kremlin. Existem proibições em vigor sobre exportações de combustível que o Kremlin implementou em julho. Se você quer uma admissão indireta de quão grave é o problema, ela veio no final de julho, quando a Rússia anunciou que as proibições de exportação de gasolina e diesel seriam estendidas até janeiro de 2027. Manter o combustível na Rússia faz sentido, mas isso não está resolvendo o problema, assim como o afrouxamento dos padrões de qualidade do combustível, que a Rússia implementou no início de agosto. O primeiro-ministro Mikhail Mishustin assinou um decreto que permite a produção, importação e venda de combustíveis de baixa qualidade Euro 2, Euro 3 e Euro 4 na Rússia, até 1º de julho de 2027, informa o Moscow Times. Então isso é ótimo para o povo russo. O Kremlin deixou de usar esses combustíveis e passou para o Euro 5 em 2016 porque esses combustíveis de baixa qualidade liberam mais enxofre no ar. Aproveitem uma boa dose de fumaça e poluição enquanto vocês esperam nas filas dos postos de gasolina russos. Nenhuma dessas abordagens funcionou até agora para a Rússia. E é aqui que vemos os verdadeiros sinais de fraqueza começarem a aparecer. Incapaz de resolver a crise de combustível usando medidas internas, o Kremlin teve que começar a implorar. A Rússia, que é uma das gigantes do petróleo no mundo, teve que se ajoelhar diante de outros países ao começar a importar combustível que antes produzia em grande quantidade, trazendo-o em navios tanque. Segundo a Euronews, o combustível já está chegando à Rússia por trem vindo da Bielorrússia. Só em julho, a Bielorrússia bateu recordes de exportação ao enviar 212 mil toneladas de gasolina e 162 mil toneladas de diesel para a Rússia. Isso é apenas um alívio temporário.
A principal refinária de Novopolotsk, na Bielorrússia, será paralisada em dezembro para manutenção programada, o que significa que os russos da região do Volga, em breve, ficarão sem o combustível que está ajudando a mantê-los abastecidos. No início de julho, a Rússia também foi implorar ao Cazaquistão, solicitando 50 mil toneladas de gasolina AI-92 para aliviar a escassez de combustível. Mas isso teve o custo de o Cazaquistão provavelmente pedir combustível de aviação em troca. Então, Putin está sendo forçado a descobrir um santo para cobrir outro nesse acordo. Outros combustíveis estão vindo do Marrocos e da Índia. O primeiro é um exportador de combustível para a Rússia pela primeira vez, o que mostra até onde o Kremlin está indo para tentar resolver seu problema de combustível. Quanto à Índia, bem, essa é uma história interessante por si só. A Índia é um dos maiores compradores de petróleo bruto da Rússia. A Rússia ainda pode vender petróleo bruto, que é o componente base para produtos refinados como a gasolina. Então, o que estamos vendo é que a Rússia envia seu petróleo bruto para a Índia, que depois refina esse petróleo em combustível que é vendido de volta para a Rússia. Não era para ser assim que esse relacionamento funcionasse. A receita do petróleo bruto deveria ser tributada e enviada para o cofre de guerra da Rússia na guerra da Ucrânia. Mas agora, essa receita tributada está voltando diretamente para a Índia, ou seja, não traz nenhum benefício para a Rússia. Tudo isso deixa a Rússia em uma situação ruim. A escassez de setembro está chegando, já que Belarus vai desligar uma de suas duas principais refinarias. E não é como se a Ucrânia estivesse reduzindo os ataques às refinarias. A pressão só aumenta. No dia 21 de agosto, a Ucrânia realizou mais um ataque contra a refinaria de Perm, que fica a mais de 1.500 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. No dia seguinte, drones fizeram uma visita à refinaria Novoku e Novokuznetsk, na região de Samara, na Rússia, causando um incêndio em uma instalação que processa 8,8 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano. A única esperança que a Rússia tem agora é que a demanda interna caia a tal ponto que sua indústria de refino arruinada consiga ao menos chegar perto de acompanhar. Afinal, seja qual for a defesa que a Rússia tenha, claramente não consegue parar os drones da Ucrânia. Tem mais uma pequena reviravolta nessa história antes de terminarmos o vídeo. Se formos para o sul do Daguestão, há um tipo diferente de problema surgindo. O mau tempo interrompeu o fornecimento de eletricidade em toda a República. Em 10 de agosto, um incidente deixou 77 povoados no Daguestão sem energia. Para contextualizar por que isso importa, o Daguestão é uma república da Federação Russa e seu povo não está satisfeito. As quedas de energia começaram em 6 de agosto e desencadearam ondas de protestos que, em determinado momento, levaram multidões às ruas, paralisando completamente o trânsito. As autoridades tentaram de tudo para acalmar os protestos. Fizeram apelos para que as pessoas não usassem aparelhos com alto consumo de energia e alegaram que as falhas técnicas eram as responsáveis pelo problema. Mas entre 6 e 13 de agosto, os daguestaneses criaram 3 barricadas. Em 2 dos 3 casos, a energia foi restabelecida nas regiões afetadas mais rapidamente do que teria sido sem os protestos. Mencionamos tudo isso por um motivo simples. O que acabou de acontecer no Daguestão é um sinal de que protestos grandes o suficiente em uma região russa podem forçar mudanças. O Daguestão, assim como muitas das regiões afetadas pela crise de combustível da Rússia neste momento, fica nos arredores do país. Não está nem perto de Moscou, então não é prioridade para receber verbas. Mas o poder do povo forçou uma mudança. Talvez em outras regiões fora de Moscou, haja russos nas filas dos postos de gasolina que ouçam sobre isso e prestem atenção, e eles podem começar a pensar, bem, se funcionou no Daguestão, pode funcionar aqui também. Afinal, a única coisa que tornava a Rússia grandiosa foi tirada pela Ucrânia, e isso só aconteceu porque Putin começou uma guerra que ele não consegue terminar. Talvez não demore muito para vermos pessoas em toda a Rússia se reunindo para deixar claro ao Kremlin exatamente o que pensam sobre o que está acontecendo com elas. Então, não será o caos nas filas dos postos de gasolina que Putin terá que se preocupar. Será uma revolta contra o Kremlin. E enquanto toda essa escassez está se espalhando pela Rússia, as coisas não estão indo melhor para o Kremlin no campo de batalha. A Ucrânia fez avanços no sul, retomando dezenas de assentamentos, libertando territórios e causando enormes baixas pelo caminho. Você pode saber tudo sobre isso assistindo ao nosso vídeo. Mas antes de ir, você está gostando da nossa reportagem? Inscreva-se e compartilhe suas opiniões abaixo. E se quiser apoiar as pessoas reais por trás do canal, considere tornar-se membro para ter acesso a conteúdo exclusivo. E obrigado por assistir.